Oi. Hora de todos nós termos discernimento, principalmente a linha de frente, tá? Nessas notícias aí, desses fake news aí, de abdução em campo de futebol, tem uma turma aí bagunçando tudo, né, gente? Tem uma turma aí bagunçando bastante aí, né? Gente, é muito mais fácil fazer o mal do que fazer o bem. É muito mais fácil vocês quererem acreditar naquilo que é doideira do que o óbvio. Presta atenção. Eles estão aqui, os extraterrestres, há muito tempo, atuando em todos os setores do mundo. Todos. Espiritual, paranormal, junto com os governos, tá tudo aí envolvido. Tudo. Junto conosco, na cura, florestas, tudo. Tudo. Eles não vêm assim salvar. As coisas não são assim. Né? Mas existe uma ordem, hierarquia. Tem alguma coisa que a gente precisa saber, né? E por sua vez, eu acredito que o cabelo vermelho lá, ele está sendo pressionado. Eu acho que ele está sendo pressionado, tá? Para falar o que tem que fazer, as coisas que tem que fazer. Esse homem nunca foi bom. Essas pessoas que estão lá com tanto poder de dinheiro, já era para ter solucionado o problema da fome, de escassez, de tudo. Não faz, porque a gente sabe agora realmente muita coisa que escondiam da gente, né? Então, hora de ter discernimento, né? Largar de ser enganado, usar o bom senso para entender as notícias e não espalhar aquilo que é mentira, né? A gente tem que adquirir consciência. Outra coisa, religião UFO, presta atenção onde vocês estão entrando, tá? A gente já está sabendo do grande problema que tem uma religião. Vocês vão entrar em outra? Muita gente cria ET aí, até onde não existe. Então é muito importante a gente ter higiene espiritual, energética, de saber se o evento ou algum assunto é da luz, da consciência ou não, tá? Outra coisa aqui vamos falar agora sobre a morte, o desencarno do corpo, a carcaça, né? Sobre a morte do corpo físico, escuta, reflita. A única coisa que separa você da pessoa ou de um parente que faleceu, que morreu, a gente fala morreu, mas desencarnou, o que for, é a sua cegueira espiritual, porque ele não vai morrer. O corpo morre, mas tem a consciência que vai, tá? Outra coisa, terremoto agora no Venezuela foi sentido em Manaus. Presta atenção, tenho falado para vocês de tudo desse El Niño, tudo aí, né? Placa tectônica eu falei para vocês, né? Como tem gente séria falando aqui também. Então, formações dos órgãos brasileiros, laudo técnico conjunta que prevê chance de El Niño de forte intensidade. Esse laudo foi de várias organizações ambientais que falou sobre isso. Esse laudo técnico conjunto que prevê chance de El Niño ser bem forte de intensidade no segundo semestre. Agora, 6 meses para cá, né? Existe 95% de chance do El Niño ser mais forte, com mais intensidade, com mais aquecimento das águas do Pacífico e fica com efeitos em todo o clima. Seca maior na região norte e nordeste. Chuvas no sul. Seca no centro-oeste, afetando a região do Pantanal. No centro-oeste tem preocupação grande. Teve um período que deveria de ser de cheia, agora no início no centro-oeste. Só que esse período de sequência de chuva, de cheia, veio pouca água e isso prejudica. O que vem é o período de seca, de fato. Então, falta água para aquela região importante, para o ecossistema brasileiro, né? Tem um estudo recente que mostra a perda de água na superfície do Brasil
E o Centro-Oeste representa a queda mais expressiva de águas nessas regiões brasileiras. A superfície de água do Centro-Oeste, que ocupa 3,5 a 4,5 milhões de hectares no final dos anos 80, hoje está em torno de 2 milhões de água de hectares. Com essa água na superfície, a região perdendo água, a gente perdendo ali o que chamamos de berçário para o ecossistema brasileiro, como da fauna, da flora e outros problemas de que todos nós vimos e sentimos real de tudo que está acontecendo de mudança do clima e que agravam quando o El Niño vem com problemas de chuva no Sudeste, Sul, seca na Amazônia, e isso afeta todos nós, tá? Até no mundo também, né? Então, outro tópico importante sobre o celular. Isso aqui é um veneno, essas redes, televisão, tudo eletromagnético. Muita gente que não dorme, bota a TV ali na parede do quarto, ou o celular ali na parede do quarto, que vibra tudo ali, vai até você invisivelmente, né? Então, meus queridos, viveremos juntos uma grande concentração com uma grande concentração de aparelhos, né? Relógios, celulares, carregadores, né? Muita coisa ligada ali, né? Aparelhos elétricos e grandes concentrações de aparelhos conectados, Wi-Fi, redes, etc. Isso altera mesmo o alto eletromagnetismo. E muitos estão abandonando as grandes cidades para ir para a área rural, né? Para melhorar a sua condição de saúde, né? Insônia, fadiga, dificuldade de concentração e sensação de mal-estar interna. Então, à noite, os organismos fazem processos fundamentais de recuperação. Então, a TV, o celular, o iPhone, né? A gente tem que desligar eles, né? Deixar 2 metros de distância do seu corpo, longe da luz azul, de preferência no modo avião, né? Deu 18 horas, você liga as luzes amarelas ou compra um óculosinho. Sempre às vezes eu estou aqui com ele, âmbar. Só baixou, eu boto ele no rosto, né? Para poder ajudar, né? O cortisol, que está envolvido com açúcar alto. Todas as suas glândulas trabalham quando você dorme, gente. Presta atenção, né? Então, tira roteador da parede do seu quarto, ter contato com a parede do seu quarto, porque isso afeta você. Por isso que você não consegue dormir às vezes. E a pessoa, às vezes, não deixa o aparelho carregado ao lado onde dorme. Gente, isso é muito perigoso. Retira do plug, né, da tomada e carregadores no seu quarto bota para outra campos, para evitar campos elétricos, pois o seu corpo dormindo fica horas tentando se recuperar. Tem processo ali de trabalho com glândulas, cortisol, diabetes está envolvido, né? Muita gente tem diabetes porque não consegue dormir também, obesidade está envolvida isso também, ciclo circadiano, né? Se não dorme, você acarreta mais problema, né? Muito importante essa era eletromagnética, né? Mas as pessoas apertaram o dane-se, né? E principalmente apertaram o dane-se para meditar em um interno dele. Se o processo é individual, não é comprar para você ir para a nova era, mas é você fazer o processo, a espiritualidade está te esperando ali. Seus mentores estão ali, né? Então esses ETs, às vezes, vocês não vão... Vocês podem canalizar coisas, né? Eles estão com a gente muito aqui pertinho da gente, né? De uma forma ascensional, né? De uma forma mais categórica, mais inteligente, por telepatia. Por isso que eu sempre aqui com os assistidos, eu coloco para meditar, para respirar, né? Para entender que é voltar à natureza. Tem gente que chega aqui e não consegue nem meditar, de tão tenso que é, né? Segurando toda
aquela criança ferida, pai separado, mãe separada, uma confusão danada, só carrega coisa densa. Presta atenção nisso aqui que eu vou falar. O que você pensa, você emana, e o que você sente atrai, que é eletromagnetismo puro, e entra no magnetismo, né? Quando você pensa, gera ondas e eles vão para o universo, né? O sentimento do coração é maior magnetismo que existe. Então, quando você pensa, né, você emana, e quando você sente, puxa de volta. Quando você pensa, né, você lança um anzol, e quando você sente, você puxa eletromagnetismo, né? Falei várias vezes aqui. Por isso nós temos que ver o que nós pensamos, né? E que nós sentimos, né? Exemplo, tem gente que pensa, eu quero ser rico, poderoso, mas o sentimento dele é ligado à escassez. Então ele fala o dia inteiro, eu não tenho tal isso, eu não tenho aquilo. Não vai ter nunca. Porque eu tenho sim, eu sou rico, eu sou próspero, eu sou abundante, eu tenho meu trabalho, eu sou feliz, eu tenho saúde. Fica puxando as coisas, né? Então você pode pensar em ter uma casa, um carro. Você pode pôr uma foto de um carro para você mentalizar o dia a dia. Mas se você sente que não merece, aí mela tudo, né? A crença é forte. Tipo assim, eu não mereço tal coisa, eu não acredito, eu não sou capaz, reclamo o tempo todo, negativo o tempo todo, gente. Olha, você nunca perdeu nada na vida, você ganha. Deixa a pessoa encosto embora, deixa embora, para poder vir a coisa boa depois, e tirar essas coisas negativas, sozinha, perdoa, arrependa-se e ame, né? Então, eu não, esse negócio de eu não mereço, não vou dar conta disso, não sei o quê. O segredo é sintonizar com o pensamento, com a sua emoção, né, coração? Vou ter até aqui hoje vocês. Coração, né? Ele tem 60 de informação para a parte mental, né? Tá tudo aqui junto e misturado. Eu desejo uma boa semana para vocês. Desejo que vocês entendam, vejam as últimas aulas muito importantes. O professor Laércio da Fonseca também é um físico, ele é muito mais capacitado para falar sobre esses mundos aqui. É um cara assim, que está numa idade assim, avançada, mas ele tem uma energia, ele nem parece a idade que tem, né? Então vem muita gente, né, com cabelinho branco agora nos ajudar, né? Aqui tem muita explicação sobre a terceira dimensão, a quarta dimensão, um grau grosso, um grau médio, terceiro grau, quarta, né? Quinta dimensão, ciência, arte e cultura, amor fraterno universal, sexta dimensão, sétima dimensão, diretrizes planetárias, né? As viagens interestelares, as coisas aqui muito envolvidas, muito importantes para esse momento, que nada mais justo de colocar um físico, um cientista, um espiritualista, um médium paranormal para explicar todas essas coisas aqui, porque ele faz viagem, projeção astrais com os ETs várias vezes, né? Ele mesmo falou também, interessante que ele falando quando a mãezinha dele morreu, que ele nem sentiu, chorou, nada disso não. Que ele acharia que deveria de rir, de conversar, de botar pagode quando a pessoa desencarnasse, para poder sentir bem, né? Porque o cara cumpriu a missão e está tudo bem, deixa ele seguir em paz, né? Geralmente, né, a familiar fica muito abalado, né? Porque a gente não sabe como viver com a morte, né? O desencargo do corpo físico, que na verdade é só a carcaça que morre, né? Eu tenho refletido muito sobre isso, né? Porque eu falo muito sobre isso, né? Está na hora da gente crescer, né, gente? Se não for pelo amor, vai ser pela dor, né? Então, consciência mesmo. Agora, ame a natureza. Plante árvores, se não der. Vereador, prefeito que não faz o que tem que ser feito para o meio ambiente, carta fora, vaza e deixa a pessoa entrar que queira fazer. Um beijo no coração de vocês. Seguimos na paz. Por favor, não replique fake news. Por favor.